Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aos tópicos de psicofarmacologia. O meu nome é Ana Flávia, eu sou psiquiatra e psicogeriatra e eu estou aqui com vocês nessa jornada do zero até a psicogeriatria. Hoje a gente vai começar falando dos anticorpos monoclonais em demência de Alzheimer. É a nossa segunda aula sobre tratamento medicamentoso da demência de Alzheimer. E ficou devendo da última aula, na verdade, essa discussão. Qual que é a hora certa de suspender o inibidor da acetilcolinesterase na demência de Alzheimer? Aqui vem não é uma grande briga, mas é uma coisa que ainda não é muito conclusiva. Antigamente era bem estabelecido, e essa é a regra que quando vocês forem prescrever essas medicações no alto custo, que o governo segue, que o inibidor da acetilcolinesterase ele vai ser usado na fase leve e na fase moderada das demências. A partir do momento que você perde todas as atividades básicas de vida, ou seja, que vira uma demência grave, aí você tem que suspender o inibidor da acetilcolinesterase e ficar só com a memantina. Isso é um jeito mais protocolar, mais antigo de se manejar o tratamento. Não está errado, mas existem algumas evidências mais novas falando a favor de manter o inibidor da acetilcolinesterase até o final da vida, não só por conta de uma evidência que apareceu, que parece que ele dá realmente mais uma atrasada na progressão da doença, mas principalmente porque ele ajuda com sintomas neuropsiquiátricos nessa fase. Então, se o teu paciente ele está tomando, está bem adaptado, não está tendo muito efeito colateral, a gente tende a manter a medicação mesmo no estágio avançado da doença. Isso é uma coisa que ainda está sendo discutida. Tem muitas pessoas que fazem de um jeito, tem muitas pessoas que fazem de outro. Vale a pena você levar essa discussão junto com o seu paciente, no caso, junto com a família do seu paciente, para que vocês possam tomar juntos a melhor decisão do que vai fazer sentido para cada um. Mas só para vocês saberem que existem essas duas formas de manejar essa medicação. Bom, vamos passar para a próxima então. Anticorpos monoclonais na demência de Alzheimer. Começamos a nossa segunda aula. Desculpa, gente, eu acabei de perceber que eu falei anticorpos monoclonais com um S onde não existia monoclonais. Vocês vão perceber ao longo das aulas, foi em 2022 que eu tive Covid e é um pouquinho rigoroso falar isso, principalmente para uma pessoa que gosta tanto de dar aula quanto eu. Mas eu fiquei com um pouquinho de dificuldade, às vezes fico trocando umas letrinhas de lugares, pode ser que eventualmente uma palavra ou outra não saia tão bem pronunciada. Mas toda vez que a gente percebe isso nos vídeos, eu tento regravar, para que não fique uma falha tão óbvia assim. Mas caso passe, vocês percebam uma troquinha de letra ali, eu peço paciência com vocês de mais uma sequela pós-Covid. Pelo menos para minha sorte, uma sequela não tão grave. Eu peço desculpas, viu? Mas vamos continuar falando então. A gente vai continuar falando do tratamento farmacológico da demência de Alzheimer, no qual o FDA reconhece 3 classes. Os inibidores de acetilcolinesterase, nós já falamos da rivastigmina, da donepezila e da galantamina na última aula, e também da memantina, que é um antagonista do receptor NMDA. Temos também anticorpos monoclonais, que é o tema da aula de hoje. Para a gente conseguir entender os anticorpos monoclonais, a gente vai ter que revisitar um pouquinho a fisiopatologia da doença de Alzheimer. E assim, existem várias hipóteses, existem teorias, existem muitas linhas de pensamento sobre qual é a causa da doença de Alzheimer. Por que acontece essa morte neuronal? Por que termina em demência? A gente não sabe por quê. A gente não tem certeza porque nenhuma das teorias 100% se sustenta sozinha. Muito provavelmente é uma coisa multifatorial. Vou trazer para vocês um conhecimento sobre 2 proteínas em específico que fazem parte dessas teorias, mas só para vocês saberem que existem outras explicações para a gente ter, para combinar no Alzheimer. Então, temos nas referências, Até gostaria de fazer um adendo quando vocês forem olhar as referências dessa aula, são muitas referências, tem bastante mesmo. Isso ocorre porque esse é um tema muito novo, então, para vocês terem uma ideia, se vocês forem olhar, a maior parte dos artigos, eles são de 2023 para cá. São coisas que, assim, se aparecer um livro falando sobre anticorpos monoclonais, na data da publicação dele, ele já está desatualizado. Porque tem artigos saindo todos os dias falando de coisas diferentes. Então, tem muita referência mesmo nessa aula. E é por conta disso, porque ainda é um terreno muito incerto. Mas vamos voltar aqui. Vamos começar falando, então, de uma dessas proteínas que é importante a gente conhecer, que é a proteína tau. O acúmulo da proteína tau leva aos emaranhados neurofibrilares, que são
essas alterações aqui intraneuronais, então dentro da célula do neurônio, que fazem com que o neurônio perca sua estrutura e pare de funcionar. A proteína tau, ela não é exclusiva do Alzheimer e ela não é nem específica do Alzheimer. Ela existe em outros tipos de neurodegeneração, incluindo o DFT tipo comportamental. Ele é também uma taupatia. Então, a gente não pode jogar a nossa ideia de é a taupatia que causa o Alzheimer, porque ela causa outras coisas também. É muito inespecífico. O que chama um pouco mais a nossa atenção são, na verdade, o acúmulo das placas senis, que são criadas pelo acúmulo de proteínas beta-amiloide, do depósito da beta-amiloide no parênquima do cérebro. Então, vocês olham que diferente do que os emaranhados neurofibrilares, que são intracelulares, aqui as placas senis, eles são extracelulares. Os neurônios, eles estão ao redor. E ele fica nesse tecido ao redor dos neurônios, entre os neurônios. Um pouquinho de placa amiloide, todo mundo vai ter. Um pouquinho de placa senil, todo mundo vai ter. Ao longo da vida, a gente vai acumulando esses emaranhados e, assim, pessoas sem demência de Alzheimer em estudo pós-morte apresentam placas senis. Inclusive, a descoberta das placas senis, ela é anterior até mesmo à descrição do primeiro caso de Alzheimer que foi feito por Alois Alzheimer. No final do século XIX, já existiam descrições das placas senis em estudos de autópsia. Muitos e muitos anos depois que eles começaram a notar essa quantidade grande de placas senis nas pessoas que eles já sabiam que tinham quadros clínicos de Alzheimer. E aí o pessoal começou a correlacionar. Se tem muito, provavelmente faz parte da patologia da doença. Só antes da gente mudar de slide aqui, eu queria chamar a atenção para vocês que essas duas imagens que eu passei para vocês, elas são de um banco da Unicamp, que é um projeto da anatomia patológica e tem muito material de estudo sobre a anatomia patológica. É um banco de dados muito interessante para você usar para estudar, para criar aulas ou simplesmente se um dia você tiver sem nada para fazer e muito curioso. Então, sempre que eu tiver uma boa oportunidade de falar bem da Unicamp, eu vou falar, porque afinal de contas eu sou de lá. Então, bom, fazer o quê? Já fiz minha propaganda aqui, vamos embora. Vamos falar então agora o que são os anticorpos monoclonais. Agora que a gente já entendeu o que são as placas senis, qual que é o papel delas. Os anticorpos monoclonais, eles são tratamentos por imunoterapia. E existem dois tipos de tratamento. As vacinas passivas, que são os anticorpos propriamente ditos, os anticorpos anti-beta-amiloides. E temos também as vacinas ativas, que seriam os antígenos anti-beta-amiloides, que daí seria a própria pessoa fazer o seu próprio anticorpo a partir desse antígeno. Essas vacinas ativas são mais parecidas com as vacinas que a gente tem, que a gente toma no posto de saúde para várias doenças. E os anticorpos monoclonais, que são usados para o tratamento de Alzheimer, que são os estudos que vêm saindo e que é o tema da nossa aula, são essas vacinas passivas. Então, um pouquinho de imunologia, se você estava sentindo saudade dessa disciplina. O objetivo dessas vacinas é destruir as placas beta-amiloides. Então, vamos parar e vamos pensar. Eu, quando fiquei sabendo disso, lá em 2021, primeira vez que eu ouvi falar dessas, estava na residência, né? Assim, um motivo de alegria total. Tem placa senil no cérebro. Parece que a placa senil está causando Alzheimer, porque tem muita placa senil no Alzheimer, em pessoas com demência de Alzheimer. Temos uma coisa que vai destruir essas placas senis. Era festa e champanhe na mão na minha cabeça. Que bom! Nossa prescrição vai ficar muito mais fácil, a gente vai ajudar muito mais gente. Estamos aqui com a resolução dos nossos problemas. Agora imagine a minha reação, toda festiva dessas, em contraste com as pessoas que eram mais experientes, que já sabiam muito mais de demências do que eu, os meus preceptores, os meus professores, que estavam bastante céticos. E por que tanto ceticismo com as terapias dos anticorpos monoclonais? Então, o ceticismo dessas pessoas mais experientes é porque não é a primeira vez que se testam drogas com esse objetivo. Ou seja, eles já viram esse filme antes. Trago para vocês uma das primeiras drogas desenvolvida como anticorpo monoclonal, objetivando essa destruição da placa amiloide, que foi o bapineuzumab. Gente, pro meu pós-Covid, esses nomes aqui, essa aula é bem difícil de fazer, viu? Esse é um teste que saiu, é um artigo que saiu em 2014, referindo sobre a fase 3. Até então, havia muita esperança nesse anticorpo,
porque ele havia provado com sucesso a redução das placas amiloides. O cérebro, entre aspas, ficava limpo, livre das placas senis. Mas quando chegou na fase 3, que era a hora de provar, tá funcionando mesmo, isso daqui tá indo pra frente, não só tira a placa amiloide, como isso quer dizer que conseguimos tratar o Alzheimer, melhoramos cognição, atrasamos a doença. Quando chegou nessa fase de mostrar o que veio mesmo, ele falhou. Não teve nenhuma melhora em relação ao placebo. Simplesmente a medicação não funcionava. E é uma coisa que revolucionou um pouco o pensamento dessas teorias. Porque se a principal teoria, que era a teoria da placa senil, da beta-amiloide, você resolvia a beta-amiloide, você tirava ela do cérebro, e a pessoa continuava desenvolvendo a demência de Alzheimer, é porque não deveria ser só isso. Então, não só abalou a crença nessas medicações, como abalou também a nossa crença na hipótese da cascata amiloide, como se isso fosse a causa do Alzheimer. Pensamos então nesses anticorpos monoclonais sobre uma ótica diferente. Pensem num vinho velho em uma garrafa nova. Temos aqui então, vamos começar falando da primeira medicação dessas novas, dessa nova garrafa, que é o aducanumab. Ele é um anticorpo monoclonal que foi patenteado em 2007 pela indústria farmacêutica. E a grande diferença dele para os anteriores é que quando chegou a hora da fase 3 de mostrar o que veio, ele mostrou que tinha eficácia. Então, isso daqui que foi aquele suspiro. Não, finalmente, então a gente não estava completamente errado. Tem uma eficácia. A gente vai conseguir desenvolver essas medicações, a gente vai conseguir ajudar as pessoas com demência de Alzheimer. Isso foi em 2019. Em 2021, que foi quando eu fiquei sabendo da fofoca toda, foi quando ela foi aprovada pelo FDA. Então, ele foi inclusive uma aprovação que gerou muito conflito na época, porque ele foi uma coisa muito acelerada. Existem algumas teorias assim de um certo lobby que foi feito, justamente porque faz muito tempo que não aprovam nenhuma, a indústria farmacêutica nos Estados Unidos é muito forte. Então, assim, existem críticas até mesmo à aprovação dessa primeira medicação. Então, tem gente que falou que foi rápido demais, que era para ter pensado melhor antes. E a gente já vai ver por que essa preocupação. Mas existimos esse suspiro de falar, pelo menos parece que tem mais uma coisa que vai funcionar aí. A nova safra, então, que a gente tem, depois de 2021, quando surgiu o aducanumab, a gente teve também os estudos e a aprovação do FDA, do lecanemab, que foi realizada no ano passado. E ano passado ainda foi lançado o donanemab e foi tentada uma aprovação rápida, assim como tinha sido feita com as suas duas drogas irmãs antes. Contudo, o FDA dessa vez barrou. Essa terceira medicação, o donanemab, ele foi uma medicação que até hoje está aguardando a aprovação do FDA. Os últimos artigos, as últimas notícias que eu vi até hoje, que é dia 5 de maio de 2024, pode ser que amanhã, dia 6 de maio, isso já seja uma notícia antiga, mas até hoje a gente não tem uma aprovação dessa medicação pelo FDA. As duas de cima estão aprovadas. Vamos pensar então dessa safra nova, né? Lembra que eu falei para vocês da cascata da formação do beta-amiloide, né? Até você formar as placas senis? Então a cascata é mais ou menos assim. A gente vai ter a monomérico, né? Do beta-amiloide, vai virar um oligomérico até você formar as fibrilas e depois você vai formar uma fibrila que não é solúvel até você ter as placas amiloides. Cada uma dessas medicações aqui que foi proposta, ela vai agir numa fase diferente. Esse solanezumab, ele foi uma medicação lá na época de 2014 que também foi mostrado que não tinha tanta eficácia. Ele também foi uma medicação deixada de lado. Essas outras medicações aqui, elas estão em fase de tentativa de aprovação. Então, a gente tem 3 medicações aí que estão engrenadas e que estão ainda fazendo os estudos de fase 3. O lecanemab, ele atua nessa fase aqui, que é da formação dos protofibrilos, e o aducanumab também atua nos oligoméricos, mas também já numa fase mais tardia, tentando neutralizar os agregados do beta-amiloide, né? De lá já na formação da placa senil. O donanemab também está aqui junto com ela. Então, aqui está o artigo do qual eu tirei, tem uns artigos muito, muito legais nessas referências. Olhem as referências mesmo, está muito comprido, mas está valendo a pena. Deixa eu sair da frente para vocês conseguirem ver tudo.
Essas aqui são os mecanismos de ação no qual essas drogas teriam efeito. Essa aqui é a teoria. Pensando nisso. Então, já que essas medicações são medicações diferentes, a administração delas também não vai ser parecida com o que a gente já tem. Elas são, assim, bastante fora do nosso cotidiano. Primeiro, a gente tem que selecionar o paciente ideal. Quem é esse paciente ideal? Ele vai ser um paciente que vai ter uma comprovação por biomarcador, seja ele de coleta de líquor, ou coleta periférica, ou coleta por PET scan, né? Um PET scan que consegue marcar a beta-amiloide, mas tem que ter uma comprovação que eles têm o beta-amiloide, que é uma coisa que vocês vão ver nas aulas de Alzheimer, que a gente vai falar na sequência, que aqui no Brasil não é nossa rotina. A gente não precisa, hoje em dia, do biomarcador para fazer diagnóstico e começar tratamento com as outras medicações. A gente vai ter uma aula só sobre biomarcador nos transtornos cognitivos, e vocês não se preocupem com isso agora, que vocês não entenderem. Vamos voltar para o anticorpo monoclonal, e depois, quando a gente tiver essa aula dos biomarcadores, a gente volta. A gente tem um paciente em fase de CCL ou demência leve. Passando da fase de demência leve, começou a moderada, grave, já não tem mais indicação de uso. O ideal é na fase de comprometimento cognitivo leve. A gente vai ter que fazer uma avaliação de risco nesse paciente, tanto com uma ressonância anterior, quanto com a estudo genético. Então, aqui entra a importância, por exemplo, da POE4, que até o presente momento não é uma coisa da nossa rotina também ficar procurando isso nos pacientes, pelo menos não na clínica aqui no Brasil, mas que a gente já mostrou que para os pacientes que têm a POE4, principalmente em homozigose, são pacientes que fazem mais efeitos colaterais com essa medicação. A gente já vai ver que esses efeitos colaterais podem ser bem expressivos. A gente também precisa de uma ressonância anterior, porque pacientes que já tiveram algum tipo de hemorragia ou que têm um cérebro muito acometido, eles também têm chance de fazer mais efeitos colaterais com essa medicação também. Então, a gente precisa realmente avaliar se essa pessoa está pronta, se ela não vai ter algum risco muito maior do que benefício com esse tratamento. E, por último, que é uma coisa que a gente já deveria fazer com todos os pacientes, mas aqui mais ainda, porque a gente está falando de pacientes que ainda não têm demência, pacientes como eu e você, que tem toda a capacidade de tomar as decisões da vida, que a gente vai ter que discutir com cada paciente. Você acha que realmente isso vale o teu risco e o teu benefício? Você realmente quer passar por esse procedimento? Você entende o que está acontecendo aqui? Então, para esse processo, como é um processo mais complicado e que, afinal de contas, não é um comprimido que toma em casa, mais caro, e também como é um processo de maior risco, por assim se dizer, né? Tem mais efeitos colaterais do que os inibidores de cholinesterase, por exemplo, é muito importante que o paciente esteja extremamente bem orientado, inclusive com termo de consentimento, muitos artigos sugerem. Depois de você achar o teu paciente ideal, você vai fazer a tua medicação. E diferente das medicações que a gente usa hoje em dia, essas aqui são endovenosas. Cada uma delas vai ser um protocolo diferente. O aducanumab e o donanemab, eles geralmente são de 4 em 4 semanas, uma vez por mês. O lecanemab, o protocolo é a cada 2 semanas. Varia um pouco o tempo do trial também. O donanemab, por exemplo, que é a medicação que está saindo agora, os trials têm sido de 18 meses. Então, são diferentes das medicações que a gente tem hoje em dia, que vai usar ad perpétuo. Teoricamente, o tempo vai ser por um tempo limitado, não é para ficar usando o resto da vida, até porque tem complicações um pouco mais expressivas, mas ao mesmo tempo são usos até quanto constantes, né? Depende um pouquinho da medicação, uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Depois que você tiver feito a infusão endovenosa, ainda vai ser o tipo de medicação que a gente vai precisar tomar muito cuidado na reavaliação. A gente vai ter que fazer uma boa monitorização de neuroimagem após o uso e também da melhora cognitiva. Geralmente, eu falei para vocês na última aula, com os inibidores de cholinesterase e com a memantina, a gente não usa o critério se melhorou nas testagens ou não para a gente manter a medicação, porque a gente já sabe que ele vai ajudar a não progredir a doença, mesmo que não tenha uma melhora cognitiva. Mas aqui o protocolo é diferente, a gente está procurando essa melhora cognitiva. E procuramos especialmente avaliando como que é a funcionalidade da pessoa, então até alguns estudos usaram a escala de CDR, e apareceu também bastante uso da escala do Mini-Mental para verificar se a pessoa está apresentando melhora ou não dos sintomas cognitivos. Com a monitorização da neuroimagem, ela se faz muito importante também
porque os principais efeitos colaterais, e aqui eu falei principais, eu não falei mais frequentes, mas os que mais chamam a nossa atenção, o que mais preocupam, o que mais são alvos de crítica, são os efeitos colaterais que aparecem na neuroimagem. É até o nome desses efeitos colaterais, são os ARIA, são os Amyloid Related Imaging Abnormalities. Então, isso daqui não é nem a descrição de um sintoma, é a descrição de um achado de imagem. Só que é um achado de imagem que corresponde a uma coisa que está acontecendo no cérebro, sentindo a pessoa ou não. Temos 2 tipos, o hemorrágico, que aí vão ser pequenas hemorragias no cérebro, geralmente. Os estudos, eles não relatam hemorragias muito grandes. Claro, qualquer hemorragia no cérebro, se for no seu cérebro, é grande, eu sei, mas, assim, enfim, é a justificativa que eles dão. E também temos o subtipo do ARIA-E, que é quando você tem o efeito colateral de edema. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem aqui, que eu tirei da Radiopedia, que também é um site muito legal, outras dicas práticas, aonde eu vou para estudar neuroimagem como uma pessoa que não tem muita formação, nenhuma formação formal, aliás, né, porque alguma coisinha a gente aprende, mas é um lugar que eu gosto de ir bastante para estudar, que ele é um banco de dados também de imagem, outras dicas práticas. Aqui a gente consegue ver um cérebro de uma pessoa que foi submetida ao tratamento com os anticorpos monoclonais, né? Se eu não me engano foi... Eu não vou me arriscar a dizer porque eu não lembro qual deles que foi agora. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Essa daqui é uma imagem em T2, né? Em T2 flare. Então, quando a gente começa a olhar aqui, essas manchas brancas que vocês estão vendo aqui no lobo temporal, elas não são manchas que deveriam estar aqui. Isso daqui, ele é um achado que mostra pra gente que essas áreas estão edemaciadas. Então, com o edema dessas áreas, é uma coisa que não existia antes. Ela foi causada pelo uso da medicação. Vou dar continuidade, então, vendo com qual que é a frequência que isso acontece, qual que é a incidência, né, desses achados na imagem. A gente vai ter uma incidência que ela vai variar de medicação para medicação e também um pouquinho se a gente está falando de edema ou de hemorragia. Por exemplo, o aducanumab, ele vai ter uma incidência de edema de 35% e de hemorragia de 19%. Ele é a primeira medicação criada, então, naturalmente, como a gente acaba vendo esse padrão, acaba que as primeiras medicações, que não são tão refinadas, estão abrindo fronteiras, elas acabam tendo um pouco mais de efeito colateral, né? As medicações que vêm depois, elas conseguem aprender dos erros das primeiras medicações. O índice de mortalidade é de 1%, mas percebam que isso é bem parecido com o placebo. Então, provavelmente, isso daqui não tem muito a ver com a medicação. Eu sei que essa última coluninha aqui assusta, né? Mas só para vocês levarem em consideração que isso daqui provavelmente é um achado que aconteceria independente de ter sido colocado anticorpo monoclonal ou não. Vamos voltar aqui para o que interessa, né? Que a gente falou de edema e hemorragia. Agora vamos comparar, por exemplo, com o lecanemab, que é a última medicação aprovada, né? A segunda e a última medicação que a FDA aprovou. A gente tem um índice de edema de 12,6% e de hemorragia de 14%. Então, a gente já tem uma evolução muito grande de uma medicação para outra. O índice de mortalidade continua muito semelhante ao placebo, então isso não vai parecer que vai ser uma das nossas maiores preocupações, mas a gente já começa a ver uma porcentagem que já se torna bem mais aceitável, entre aspas, de complicações. Até porque a gente precisa ter calma, porque a maior parte dessas complicações, elas não vão ser complicações sintomáticas. A maior parte não tem sintoma. E aí, o que a gente vai fazer quando a gente se deparar com essa neuroimagem? A gente vai pensar, esse paciente está assintomático ou não? Se ele estiver assintomático e for um acometimento leve, a gente simplesmente continuaria o tratamento. Se for moderado, a gente dá uma pausa e vai ficar olhando e discutindo com o paciente se é que está valendo a pena continuar ou não esse tratamento. Se você tiver sintoma, mas for uma coisinha mais leve, entre aspas, uma coisa mais transitória, como, por exemplo, tontura ou confusão, uma alteração de marcha, a gente vamos ficar reavaliando o paciente do ponto de vista cognitivo e de neuroimagem e se chegar também à conclusão que foi um efeito que deu para tolerar, que já passou e que a gente quer voltar, você pode ter também a opção no segundo momento de voltar com as infusões. Agora, quais que são os sintomas que, se aparecerem, a gente vai ter que suspender o tratamento, não importa o que for? Se você já tiver vários episódios, em várias infusões, tiver passado por essas 2 primeiras tabelas, né, tanto assintomático quanto os sintomas leves, várias vezes, se você tiver hemorragias muito grandes ou muitas microhemorragias,
Se você tiver um quadro muito, muito severo do ARIA, né? Se o paciente, por acaso, estiver precisando de anticoagulante, o anticoagulante, ele é uma coisa que a gente não pode usar com esses pacientes na infusão, porque ele aumenta muito o risco de sangramento. Então, se o paciente estiver precisando, a gente não vai poder fazer o uso, então. Nessas condições, e percebam que somente nessas condições aqui que a gente teria alguma recomendação para descontinuar as infusões. Nos outros casos, ou continua sem problemas, ou para um pouquinho, observa e pensa se vai continuar ou não. Existe a possibilidade, mesmo com sintomas, se os sintomas forem mais leves, de você voltar a usar o tratamento. Vamos lá então, vamos passar para frente. E vamos voltar então para essa história do ceticismo. A gente já sabe que existe um ceticismo porque não é a primeira vez que testaram drogas com esse objetivo e não deu certo. E também existe críticas em relação ao custo-benefício. E aqui não é só o custo-benefício financeiro, porque essas medicações são muito caras. São tratamentos de milhões de dólares. Curiosamente, vem ficando mais baratas as medicações conforme elas vão sendo lançadas, mas mesmo assim são medicações bem caras. Mas não é só isso também. Tem algumas pessoas, alguns autores, que eles estão questionando o impacto positivo dessas medicações. Essa daqui é uma tabela de um artigo que saiu esse ano até, criticando realmente, deixa eu até, não sei se eu tô aparecendo no cantinho, eu só vou deixar vocês verem o gráfico um pouco melhor. E eu achei esse estudo especialmente interessante, porque quem fez esse estudo, eu fui olhar o currículo dos autores, eles são todos não, mas muitos deles são de departamentos de epidemiologia, tem uma pessoa que é do departamento de estatística. Então, ele é um estudo muito bem desenhado em termos de estatística, o que para uma meta-análise é muito importante. Então, nessa meta-análise, nesse gráfico especial, eles vão mostrar para a gente o quê? Desse lado aqui, a gente vai ter os argumentos a favor do tratamento. Tudo que tiver 100% para esse lado, que não cruzar a linha, é verdadeiramente a favor do tratamento. E tudo que tiver do lado de lá, ou seja, que passou dessa linha, é contra o tratamento. Então, é contra tratar, é a favor de placebo, placebo dá na mesma, vão dar placebo. Então, o que a gente tem aqui? Aqui tem uma série de medicações, mas as que a gente vai focar são as medicações que a gente já tem no mercado. Vamos focar nas que já tem no mercado, que é a aducanumab, que é essa medicação aqui que eu tô passando a mão, que como vocês podem ver em termos de eficácia, depois eles fazerem as análises estatísticas dos artigos que eles tiveram acesso, dos clinical trials, eles até mesmo consideraram que estatisticamente talvez não tenha nem tanto benefício, não dê nem para dizer 100% de benefício em relação ao placebo. Já os outros, nossas outras medicações, o lecanemab, ó meu Covid aqui, ele já mostrou pra gente que existe. E o donanemab, ele tem uma força de falar a favor do tratamento maior ainda. Então, de todas essas medicações que estão em estudo / aprovadas, a gente tem poucas que são, de fato, assim, verdadeiramente, que em todas as vezes que se testa, se mostram mais vantajosas do que não tratar. Então, não é um número tão considerável, pelo menos é o argumento desse artigo, que talvez a quantidade de pessoas que melhoram e a qualidade dessa melhora, né? Aqui foi feito com a melhora na escala CDR, que é uma melhora de funcionalidade, uma escala de funcionalidade, talvez não seja uma coisa tão significativa assim. Trouxemos o lado negativo, né? Mas vamos falar um pouquinho do impacto positivo. A gente não consegue parar a demência de Alzheimer. Esses estudos mostraram pra gente. Lá em 2014 a gente já sabia que os anticorpos monoclonais não iam ser a cura do Alzheimer. E agora a gente teve uma evidência de novo. Cascata beta-amiloide parece não ser o que causa Alzheimer. Pelo menos não a única causa, se ela tiver alguma influência. O que a gente pode dizer de positivo, então? Que dessa vez a gente tem resultados. Então a gente sabe que a gente consegue colocar o pé no freio. Assim como a gente consegue colocar o pé no freio com o inibidor de acetilcolinesterase. É mais uma estratégia pra gente. E eles, assim, depende muito da droga que a gente tá falando. Mas em torno de 30% a gente consegue reduzir a progressão no quadro clínico. Isso é uma coisa que pode sim. Depende um pouco do seu ponto de vista. Se você é a pessoa que vê o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Porque do ponto de vista de saúde pública,
30% de redução de progressão de sintomas clínicos pode parecer muito pouco. Do ponto de vista da pessoa com comprometimento cognitivo leve, comprovadamente com beta-amiloide, e que é uma pessoa que já viu talvez outros familiares com Alzheimer, pode parecer uma excelente notícia, pode parecer uma ótima chance. Então, a gente pode encontrar talvez um lado positivo pensando que de fato temos mais uma opção de tratamento. Antes a gente só tinha inibidores da acetilcolinesterase e a memantina, agora a gente tem os anticorpos monoclonais. Eles são muito caros, a gente não tem acesso a eles agora? Sim, isso é verdade. Eles não são a cura? Também é verdade. Mas sim, é uma nova opção. E talvez com futuros estudos a gente consiga entender com mais refinamento quem são os pacientes que têm melhor prognóstico, que respondem melhor a essas medicações. Então existem uma série de coisas que ainda vão acontecer que vão trazer melhores ou piores notícias. Eu gostaria só de trazer mais uma preocupação aqui, que é uma preocupação em relação ao efeito colateral que muitos artigos ainda não levam em consideração, porque provavelmente está dando tempo agora de ver o que está acontecendo, que é esse aceleramento de perda de massa cerebral após o uso desses anticorpos. Aparentemente, esse é um estudo independente, ele não é patrocinado pela indústria, e aparentemente as pessoas que foram submetidas a esse tratamento, elas, dependendo da medicação, claro, chegaram a apresentar uma perda de massa cerebral acelerada em até 40%. Então, elas perderam a massa cerebral mais rápido do que outras pessoas que não fizeram esse tratamento. Isso alguns anos depois de terem feito o tratamento com a beta-amiloide, um tratamento posterior. Não ficou claro com esse estudo se isso tem uma repercussão clínica naquele momento, e se vai ter uma repercussão clínica daqui a pouco a gente também não sabe, porque ainda precisamos de mais tempo para observar isso. Mas isso daqui já é uma preocupação, e uma grande crítica dos autores desse artigo, inclusive, é porque eles não tiveram acesso a esses dados da indústria. Claro, são drogas que são de sigilo, né? Tem patente, não vai quebrar patente por conta disso, mas que eles também não sabem dizer quais que são essas pessoas que estão tendo esses problemas, que estão tendo essa redução acelerada. Se é que são as pessoas que tiveram mais sintomas do ARIA, tiveram mais alterações de imagem, se são pessoas com algum outro perfil genético diferente que foi investigado lá, se tem alguma diferença assim, em relação aos grupos que elas estavam. A gente não tem como saber disso através de um estudo independente. Mas existe uma preocupação que talvez isso seja alguma coisa assim, que possa continuar aparecendo nos próximos anos, que outros artigos independentes continuem mostrando pra gente. E eu gostaria de deixar essa última preocupação para a gente poder concluir com os meus pensamentos em relação a esse assunto todo. Para mim, sobre anticorpos monoclonais, depois dessa pesquisa extensa que eu fiz para vocês para poder reunir essa aula, eu cheguei à conclusão que o copo está pela metade. A gente tem um tratamento novo e é muito legal que a gente consiga ver que existe uma alteração ali de melhora de qualidade de vida para essas pessoas. Porque muitas vezes é isso que a gente fala com transtorno neurodegenerativo, com demência. A gente fala de qualidade de vida. A gente fala de uma vida melhor para aquela pessoa, porque a doença vai avançar de qualquer jeito. A gente tem também os efeitos colaterais negativos, que a gente não pode ignorar. Mas nesse momento está tudo muito pela metade ainda. Essa medicação ainda não é uma realidade pra gente. Possivelmente vai demorar mais tempo para chegar aqui no Brasil. Eu acredito que chegue no Brasil, porque tem pessoas aqui que podem pagar também. E, além disso, eu acredito que quando chegar aqui vai ser uma confusão também. Porque a gente vai ter uma confusão em relação à saúde pública, o SUS vai pagar isso, o convênio vai pagar isso. Então, assim, tudo vai ter que ser muito bem estudado e provavelmente vai ter muita discussão, a gente vai ter que entender bem melhor até a gente ter isso daqui como uma possibilidade no nosso dia a dia. É importante a gente continuar ligado e continuar antenado, vendo os artigos novos que saem e escutando novas aulas e estudando mais sobre o tema, porque, afinal de contas, é o nosso tema de estudo. Nós somos profissionais de saúde que lidamos com idosos. No meu caso, eu sou psicogeriatra, preciso saber dessas coisas. Mas no presente momento é uma coisa que a gente tem que adotar uma postura entre o cético e o animado. Aquele otimismo reservado, por assim se dizer. Bom, pessoal, por hoje a gente vai encerrar a aula aqui. Eu gostaria de deixar ainda registrado que essa aula
ela faz parte ainda da primeira parte dos tópicos de psicofarmacologia, que são os tópicos que apresentam para vocês as medicações. Então, aqui a gente vai conhecer, assim como foi essa aula e anterior, qual que é o nome das medicações, a classe, que outras medicações são parecidas, qual que é a dosagem, como prescrever, efeito colateral, uma coisa bem, assim, um tanto quanto mais teórica. Todas as informações que a gente for aprender na primeira parte desse módulo, elas vão ser usadas na segunda e na terceira parte. A segunda parte, que vai vir logo a seguir, é uma parte que vai ensinar a gente sobre raciocínio de prescrição. O meu objetivo nesse curso é ensinar raciocínio clínico, é ensinar vocês a como manejar sozinhos os próprios pacientes. Então eu fico esperando vocês lá e até a próxima!